Gostaria de convidar os irmãos para que nós estivéssemos abrindo ali em Efésios. Aleluia. Que bênção, né? Que Deus nos dá essa oportunidade de nós ministrar. Fiquei feliz em ver o Thiago aí, terninho, gravado. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Efésios. Aleluia. Capítulo 4, do versículo 11. Deus, ele é uma das características de Deus, que Deus é imutável. Deus, ele não muda. E a sua forma de trabalhar e agir é a mesma da época do início da igreja até os dias atuais. E a fórmula de Deus fazer com que o seu reino cresça não mudou. Efésios capítulo 4 e o versículo 11. E ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Senhor, nós te bendizemos, Senhor. Nós te adoramos, nós, Deus, prestamos a Ti toda a honra, toda a glória, todo o louvor, Senhor. Em nome de Jesus. Amados, se assentem. Deus, ele tem uma palavra ao teu coração. Pode se sentar. Aleluia. Louvado. O som não está ajudando, não sei se é melhor sem ou com o microfone. Dá para entender? Vamos lá. Aleluia. Às vezes as pessoas, devido à cultura, principalmente a cultura brasileira, pensam assim: olha, Deus, e tem denominações que certos ministérios dados por Cristo, porque esses 5 ministérios foram dados por Cristo, muitos eles falam que esses ministérios acabou. Por exemplo, o ministério do apóstolo. A grande verdade é que nunca acabou. Aleluia. Nunca. Não. Falando da questão dos apóstolos, eu estou falando não daquele modelo dos apóstolos que andaram com Jesus, aquelas testemunhas que andaram e viram Jesus, comeram com Jesus, esse sim. Eu estou falando de apóstolos. Hoje as pessoas mudam, a linguagem muda, mas o ministério é o mesmo. Por exemplo, o significado de apóstolo é enviado, assim como o significado de missionário, a pessoa que é enviada. Esse é o apóstolo. Só que assim, quando a gente fala de apóstolo nos dias atuais, a gente está falando de pessoas que têm uma chamada de desbravar a obra de Deus, uma unção, uma graça, que eles vão e abrem igreja. Aleluia. E levantam ali pastores, profetas e mestres, eles têm uma habilidade sobrenatural de edificar a igreja. Mas o modelo atual, principalmente nas redes sociais e na televisão, eles acham que apóstolo é essas super pessoas que têm megas igrejas e são lá famosos, e eles estão ali. Irmãos, pode ter essas pessoas com ministérios verdadeiros? Tem, com certeza. Mas tem pessoas também que não estão na mídia e são apóstolos. Nesse modelo de serem desbravador. Não existe um dono da igreja. O dono da igreja é Cristo. Foi Ele que morreu na cruz do Calvário. Os 5 ministérios, eles estão ali para servir a igreja. Aleluia. Para edificar a igreja. Glória a Mas Deus. como que Deus levanta esses ministérios? Como que eu me enquadro num desses 5 ministérios? Eu acredito que a Bíblia diz assim, o próprio Jesus falou: muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Onde que está os escolhidos? Como que eu sei que eu sou um escolhido de Deus para a obra do ministério? Eu acredito que está muito ligado à
a pessoa querer fazer. Mesmo que ele não tenha muita habilidade, mesmo que ele erre muito, mas se ele tiver interesse, eu olho para ele e falo assim: esse tem uma chamada, esse foi chamado. Porque não adianta a pessoa ser habilidoso, não adianta a pessoa ser eloquente, ter às vezes até mesmo habilidades naturais, ser comunicativo e assim por diante. Mas se ele for uma pessoa que não está disposto a trabalhar, correr atrás, ele não é um chamado. O chamado está ligado muito àqueles que querem fazer. Aleluia. Aqueles que querem pagar o preço, correr atrás. Agora, como é que eu me enquadro num desses 5 ministérios? Queridos, todos podem profetizar. É isso que Paulo fala lá em Coríntios. Mas nem todos são profetas. Todos devem evangelizar, mas nem todos são evangelistas. Todos devem apacentar, que é cuidar, que é visitar, que é orar, mas nem todos são pastores. Como que vai se destacar? Bom, Deus ele coloca o querer em nós e o efetuar. Se você ama evangelizar, existe uma possibilidade de você ser um evangelista. Não estou dizendo que você é. O que vai determinar se você é ou não é? Se você começar a ganhar alma, trabalhando, um dia você vai ser um evangelista. O evangelista não é aquele que o pastor fala: esse vai ser evangelista. Não, o evangelista é o que ganha alma. Porque não adianta o pastor dizer que ele vai ser, mas ele não evangeliza ninguém. Então ele não é um evangelista. Quando ele começa a ganhar bastante alma, Deus ele começa a habilitar essa pessoa, dar dons para ela, para se tornar mais eficaz. E quando ele se tornar maduro, de tanto ganhar alma, ele tem dons e também maturidade, ele se torna um evangelista. Mas o evangelista não vai ser o evangelista como ministério. Ele não vai estar muito ligado a sair mais evangelizar. Ele vai estar ligado em habilitar outros evangelistas, a treinar outros evangelistas, porque com o tempo ele adquiriu o quê? Experiência. E ele vai treinar outros para fazer. Aleluia. Assim também aos outros ministérios. A transferência é bíblica, a transferência de dons, assim por diante, por imposição de mão, por palavras, por unção, talvez até mesmo por uma leitura de um livro, um testemunho, se transfere dons. Os 5 ministérios, eles devem estar efetivos na igreja. Efetivo, eles devem estar, porque uma igreja madura, ela precisa evangelizar, ela precisa apacentar, ela precisa ir. E nós precisamos descobrir essas pessoas, esses talentos, e habilitar elas, enviar. Quando se levanta um pastor que tem um ministério, ele vai treinar outros para cuidar de pessoas. Quando você levanta um evangelista, ele vai treinar outros para evangelizar. Quando você levanta um apóstolo, ele vai treinar outros para enviar. Treinar não somente com palavras e com testemunhos, mas também habilitar com dons. Irmão, eu tenho uma chamada. Aleluia. Querido, começa a buscar e também ouvir pessoas que têm essa chamada. A questão está em muito você querer. Se você querer, tudo aquilo que bate, recebe. Aleluia, glória a Deus. Temos muita possibilidade de crescer nesse bairro, nessa cidade. Aleluia. Se nós ficar, irmão, com os braços cruzados, Deus vai levantar outros. Mas nós vamos pagar o preço. Verdade, Jesus. Temos muitas almas sofrendo, gemendo aí nessas casas aí.
Descubra o teu chamado. Busque. Eu tenho no meu coração que Deus que eu comecei a trabalhar com o pastor José, eu vejo um potencial na vida do Tiago. Se ele focar, vai ser um grande homem de Deus. Eu nunca vi ele envergonhado de vestir terno e gravata de Deus no tempo que nós chegamos aqui. Ele dava uma levantadinha, estava ele ali do lado do pastor José cantando e tudo mais. Aleluia. Se a pessoa quiser, Deus derrama. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia. Ah, irmão, eu quero ministério, mas eu quero um ministério sobrenatural, vendo cura e milagres. Sabe como é que Deus vai começar a te usar em cura e milagre? Quando você começar a orar pelas pessoas. Amém, Jesus. Deus nunca me usou para curar ninguém, mas por quantos você orou? Ah, irmão, por ninguém. Você não vai ver ninguém ser curado? Se você começar a buscar do reino e orar. Tem uma história de um americano que Deus incendiou no coração dele para orar pelos enfermos. E ele começou a marcar por quantas pessoas ele orava. E ele fazia coisas assim que a mulher dele corria dele. Ele foi criado num bairro igual ao nosso, podemos dizer pobre e tudo mais. Ele tinha sido preso e ele conheceu a Jesus. E ele ficou louco por Jesus. Ele queria fazer, não com tantas habilidades, nem com tanto treinamento, mas ele queria fazer. Ele queria ganhar almas, ele queria que Deus operasse sinais e milagres. Ele começava a orar pelas pessoas no shopping, por onde ele andava, ele abordava as pessoas, e até mesmo ele perguntava se as pessoas tinham algum problema de saúde. Ele orou por quase 1000 pessoas para a primeira ser curada. Só que depois que Deus usou ele para curar a primeira, hoje ele viaja o mundo orando por pessoas e andando na rua, Jesus cura. Ele vai para onde ele vai, são pessoas que são curadas. É quase, ele fala assim que o ministério dele é de 70% até 90% das pessoas que ele ora são curadas. Mas por que isso aconteceu? Porque ele orou. Como é que nós vamos ganhar a alma? Eu quero ver as pessoas se dobrar a Jesus e tudo mais. Você vai ter que começar a evangelizar. Talvez a primeira você não vai ganhar, talvez a segunda não. Mas vai chegar um dia, na tua insistência, na tua busca, Deus vai te habilitar. Glória a Porque Deus. o Aleluia, Jesus. evangelista é um dom. É um dom. O evangelista, onde passa o pastor, ele não ganha. O evangelista vai lá e ganha. Aleluia, Jesus. O evangelista tem uma facilidade, uma habilidade que é sobrenatural de ganhar pessoas, de arrastar pessoas. E o pastor é aquele que ele tem a habilidade de apacentar pessoas. A palavra dele cura, a palavra dele alicerça a pessoa, segura a pessoa na igreja, edifica ela. Quando ela passa dificuldade, ela vai lá pensando em desistir, pensando em abandonar tudo, e é uma palavra do pastoral, segura ele. Glória a Deus. É um dom. Ministérios dons, e esses ministérios eles estão ligados a Cristo. Deus, ele é trino. E quando nós falamos de Cristo, nós estamos o trabalho de Cristo, ele foi apóstolo, ele foi evangelista, ele foi profeta. E quando ele subiu, ele dividiu esses ministérios que ele carregou, dividiu no corpo, e ele transformou o ministério dele em 5 ministérios. Eu quero, irmão, eu quero crescer. Não importa a idade que você tenha, não importa como que até agora você chegou. Se você está disposto, Deus tem para dar. Nós estamos falando com crentes aqui. Deus precisa levantar pessoas. Deus busca pessoas fiéis para habilitar essas pessoas. Não é que Deus está retendo, não é que Deus está retendo os dons, não é que Deus não quer que essas pessoas, que você e eu, cresçam no ministério. A
questão é, você está disposto? Aleluia. Você quer ser chamado? Você quer ter uma chamada espetacular? Eu estou falando aqui, irmão, não é ilusão, tá? Pode ser que você não se torne famoso aqui na terra, mas no céu você pode ser conhecido. Amém. Glória a Deus. Você pode ser conhecido no céu. Glória a Jesus. Aleluia. Naquele grande dia, as pessoas que você ganhou, que você edificou, que você cuidou, talvez sejam eles que vão te receber. A gratidão deles vai ser eterna, porque eles vão viver eternamente no céu devido ao teu ministério aqui na terra. Quando a gente fala de céu e de inferno, a gente está falando de coisas eternas. Ninguém aqui vai viver para semente, queridos. Passou muita gente já. No meu ministério já passou muita gente que está no Senhor. Eu ganhei uma senhorinha e toda a família dela com a Cristo há muitos anos atrás. Ela já foi. A filha dela, a neta dela, esses dias eu vi no Facebook, está na igreja. Quando essa senhorinha eu ganhei para Jesus, ela foi para Santa Catarina e falou: olha, tem um homem de Deus lá, uma bênção, e a filha dela tinha ganhado neném, põe o nome de Emerson. Eu sou amigo do Piazinho, que hoje é um homem no Facebook, ele nem me conhece, mostrou que estava no ministério, que o filho, que ele tem esse nome. Aleluia. A gente não tem compreensão, porque a gente tem uma mente do aqui e do agora, mas na eternidade, irmão, o tempo que você viveu 70 anos, diante de uma eternidade é nada, é 00. Aleluia. Porque a eternidade é a eternidade. Diante de 70, 90 anos, o que é? E tudo que você fazer aqui vai refletir lá na eternidade. Aleluia. Glória a Deus. Ou você não crê na eternidade, ou você não acredita que vai ter céu e vai ter inferno. Eu trabalho com uma coroa, irmão. Não uma coroa que se corrompe aqui, uma coroa incorruptível. Aleluia. Existem valores eternos e valores passageiros. Pelo que você vai lutar? Por valores passageiros? Você pode ter até mesmo um pouco de glória, mas a grande verdade, queridos, nós na nossa realidade, o que você pode ter com muito esforço é uma casa, um carro e um bom trabalho. Aleluia. Trabalhando, sendo muito disciplinado, cumprindo horário, assim por diante, e guardando dinheiro, porque se você esbanjar um pouquinho, você vai viver a vida inteira pagando aluguel. Se você não cuidar dos recursos, você, infelizmente, você vai fazer de dia para comer de noite. Aleluia. Correr por essas coisas, a maioria está correndo para comer um final de semana, comer maionese com carne e uma cerveja, e dia de semana se lascando de volta para o próximo final de semana fazer a mesma coisa. Passa ano, mais ano, quando vê, acabou o tempo, está velho, não pode fazer mais nada, está arrastando as pernas, talvez com um barrigão. Naquele grande dia o Senhor vai chamar você. É, Jesus. E o que você fez? Eu tinha dons para você, eu tinha ministérios. Glória a Deus. Corra como um bom atleta de Cristo, pela coroa incorruptível. Aleluia. Glória a Se Deus. discipline. Seja disciplinado, porque você tem que correr essa corrida, mas essa corrida você tem que ganhar segundo as regras. Se você correr fora da regra, tudo que você fazer vai ser queimado. É isso que a Bíblia diz lá em Coríntios. Aleluia. Você vai ter galardão daquilo que você lutou dentro das 4 linhas. Isso demanda
disciplina, jejum, oração, busca, uma busca constante por vidas, por pessoas, gastar a tua vida por pessoas, não porque elas vão te valorizar, porque elas vão te dar um prêmio, talvez elas possam até falar mal de você, mas por causa dele. Aleluia, Jesus. Toda pessoa que morrer sem Cristo, escuta o que eu vou te dizer, toda pessoa que morrer sem Cristo, o sangue de Jesus naquela vida foi derramado em vão, porque Jesus morreu por ela, mas ela não teve a oportunidade, o sangue não fez efeito na vida dela, e o sangue não fez efeito na vida dela não por causa de Cristo, por causa de nós, que nós perdemos a oportunidade de anunciar o Evangelho para essas pessoas. Jesus. Valores eternos é isso. Você tem que olhar para uma pessoa e você tem que dizer assim, ela tem uma alma que tem que foi pago um alto preço por ela. Aleluia, glória a Deus. Um alto preço, Jesus pagou por essa alma. Ela tem um grande valor, não por causa que ela é alguma coisa, mas por causa que Cristo é. Amém, Jesus. E esse valor, quando você valoriza as pessoas, você está valorizando o que Cristo fez. Quando você busca essas pessoas, você está dando glória pelaquilo que Cristo fez. Temos muito a fazer. Glória a Deus. Deus está chamando pessoas. Você pode gastar ainda a tua vida atrás de almas. A questão é, quanto você está disposto? O que você está disposto a fazer? Valores eternos, coroas incorruptível, que ladrão nem ninguém vai roubar. Aquilo que você fazer por reino, ninguém toca. Ai, mas eu trabalho e tenho muitas atividades. Ninguém está mandando você largar o teu trabalho. Ninguém está mandando você largar as tuas atividades. A primeira coisa que a pessoa deve fazer, se ele almeja um ministério, é buscar Deus de todo o seu coração. Falar, Senhor, preciso de Ti. E começar a buscar ter uma experiência real, pessoal com Cristo. Você não pode pregar pela experiência do teu pai, ou da tua mãe, ou de alguém, do teu pastor. Você tem que pregar por causa da tua experiência com Ele. Aleluia, glória a Deus. Da tua busca. Você tem que alicerçar a tua fé naquilo que Deus vai se revelar para você. E você precisa se disciplinar. Você vai ter que cortar um pouco a internet, coisas fúteis, para estudar, para orar, para buscar Deus, buscar o batismo com o Espírito Santo, buscar os dons, orar por pessoas, visitar pessoas. Eu quero orar com você. Existe uma grande possibilidade dessa igreja se encher. Para Deus nada é impossível. Nós temos condição, irmão, só das pessoas que estão paradas, que estão prostradas, desviadas, de encher todas essas igrejas, porque a maioria, ande aí no domingo para você ver. Aleluia. Existe um monte de cadeira vazia em cada igreja. Ande por aí nos bares, ande por aí nas ruas, vai, por exemplo, no mercadão aí, ou até mesmo no posto de saúde aí, nessas emergências, e comece a conversar com as pessoas. Tem muita gente parada, muita gente desviada. Não se conforme com cadeira vazia. Ore por essas cadeiras. Aleluia. Fale em nome de Jesus. Glória a Nós Deus. vamos encher essas cadeiras. Glória a Deus, aleluia, Vamos Jesus. trazer mais cadeira e vamos encher mais cadeira. Sim, Senhor. Vamos encher ao ponto que quando faltar a cadeira, vamos colocar as pessoas sentadas aqui. Glória a Deus, glória a Deus.
Quando nós queremos, Deus faz. Não existe uma fé sem uma ação correspondente. A pessoa dizer que tem fé e bababá, se ele não corresponder àquilo que ele está dizendo, isso não é fé, é morte. Lá, Tiago falou que a fé sem obras, mas a tradução mais correta é fé sem uma ação correspondente. Se você diz que Cristo salva, então você vai pregar a salvação. Você vai buscar as pessoas. Se você crê que Ele salva ainda, que Ele liberta, que Ele cura, você vai orar. Você está dando uma ação. Você está fazendo obra naquilo que você disse que crê. Eu creio em milagres, irmãos. Eu sou um pregador de milagres. E eu tenho visto muitos milagres. Eu orei com uma senhora. Vou finalizar. Eu orei com uma senhora que ela tinha 2 vértebras estouradas. Ela usava um colete. E eu já tinha orado umas 2 vezes por ela. E um dia num culto evangelístico, eu olhei para ela. E eu senti compaixão dela. Eu falei, irmã, eu gostaria de orar para você de novo, pela sua coluna. Ela se colocou de pé e falou, irmão, o médico falou que não tem solução. Não adianta, não precisa o senhor orar. E ela é crente. Ela é crente. Tinha um homem que estava numa cadeira de roda. Quando ela falou isso, o nome dele é Cabral, talvez alguém aqui conheça. Hoje ele não estava na cadeira de roda, Deus levantou ele. Esse é outro testemunho. Ele falou assim, irmã, para Deus nada é impossível.